Você já parou para pensar no que pode acontecer quando tudo dá errado? A milhares de metros de altura? Em segundos, uma viagem comum pode virar uma das maiores tragédias da história. E muitas vezes, tudo começa com um simples erro, uma falha técnica ou o silêncio. Hoje, vamos relembrar os 5 maiores desastres aéreos de todos os tempos. E não, isso não é ficção. São histórias reais, com pessoas reais, que mudaram para sempre a aviação. Cada caso não só chocou o mundo, como também trouxe mudanças profundas em como voamos hoje. E ao final, vamos falar de um acidente recente, em que apenas uma pessoa sobreviveu. Um verdadeiro milagre em meio ao caos. Prepare-se. Você vai conhecer os bastidores dos maiores desastres da aviação. Desastre de Tenerife, 27 de março de 1977. O maior acidente da aviação comercial não aconteceu no ar, e sim no solo. Naquele domingo, o aeroporto de Los Rodeos, em Tenerife, estava sobrecarregado. Um atentado terrorista em outro aeroporto nas Canárias havia desviado vários voos para lá, incluindo 2 Boeing 747, um da KLM e outro da Pan Am. O clima era péssimo. Uma neblina densa cobria a pista. A comunicação entre torre e pilotos estava comprometida. Os radares não indicavam com clareza onde cada avião estava. No voo da KLM, o comandante Jacob Veldhuizen van Zanten, altamente experiente, aguardava autorização para decolar. Só que, sem o aval final da torre e acreditando tê-lo recebido, ele iniciou o procedimento. Ao mesmo tempo, o avião da Pan Am ainda taxiava pela mesma pista, tentando sair do caminho. Mas era tarde. Os 2 aviões colidiram. A fuselagem da KLM arrancou o topo do Pan Am. O impacto foi devastador. Das 583 pessoas a bordo, 61 sobreviveram, todas do Pan Am. O avião da KLM explodiu. Não houve sobreviventes. Foi a maior tragédia da aviação comercial e aconteceu com os aviões ainda no chão. As investigações apontaram falhas de comunicação, excesso de confiança e a baixa visibilidade como fatores-chave. O acidente gerou mudanças profundas. O inglês se tornou idioma oficial da aviação e os procedimentos de decolagem foram reformulados para evitar ambiguidade. Também nasceu o treinamento de CRM, Gerenciamento de Recursos da Cabine, voltado à comunicação entre tripulantes e incentivando que todos questionem decisões quando necessário. Tenerife mostrou, da forma mais dura possível, que uma falha de comunicação pode custar centenas de vidas. Japan Airlines 123, 12 de agosto de 1985. Era para ser apenas um voo doméstico entre Tóquio e Osaka. Os 524 ocupantes do voo Japan Airlines 123 esperavam uma viagem curta e tranquila naquele dia. O Boeing 447 SR-46 já havia sofrido um incidente anos antes, um tail strike, quando a traseira da aeronave toca o chão no pouso. O reparo parecia ter resolvido o problema, mas estava mal feito. 2 minutos após a decolagem, o avião sofreu uma violenta descompressão. A parte traseira se rompeu. O estabilizador vertical foi arrancado. Todos os sistemas hidráulicos falharam. Os pilotos perderam o controle. Ainda assim, tentaram manter o avião no ar. O voo continuou por mais de 30 minutos, em uma lenta e desesperada descida em círculos. Moradores da região de Guma viam o avião voar de forma errática, como se estivesse perdido. Às 18h56, a aeronave colidiu com o Monte Takamagahara. A explosão espalhou destroços por quilômetros. Das 524 pessoas a bordo, 520 morreram. Apenas 4 sobreviveram, todas mulheres, na parte traseira do avião. Foi o maior acidente da história, envolvendo uma única aeronave. A investigação revelou que o reparo feito após o tail strike usou apenas uma linha de rebites,
em vez das 2 exigidas. O erro passou despercebido por 7 anos, até se tornar fatal. Esse acidente expôs falhas graves na manutenção e fiscalização. Depois dele, companhias do mundo todo passaram a exigir checagens duplas e documentação fotográfica de todos os reparos estruturais. O voo 123 caiu por causa de um erro antigo, que permaneceu oculto até ser tarde demais. Colisão em Charkhi Dadri, 12 de novembro de 1996. Às vezes, nem mesmo o tempo de reação mais rápido consegue evitar o pior. Em 12 de novembro de 1996, no céu da Índia, um Boeing 747 da Saudi Arabian Airlines e um Ilyushin Il-76 da Kazakhstan Airlines colidiram em pleno voo. Foi a pior colisão aérea da história, com 349 mortos. O Boeing da Sáudia havia acabado de decolar. O Il-76 da Cazaquistão estava em aproximação para o mesmo aeroporto. Ambos estavam no mesmo espaço aéreo, mas em altitudes diferentes. A tripulação do avião cazaque não falava inglês fluentemente. A comunicação era feita por um tradutor a bordo, o que gerava atrasos e confusão. O controle ordenou que o Il-76 mantivesse 15.000 pés, mas ele desceu para 14.000, mesma altitude do 747. Em segundos, os aviões se encontraram. A asa do Il-76 cortou a cauda do Boeing, como uma lâmina. Ambos caíram em chamas sobre a região rural de Charkhi Dadri. Nenhuma das 349 pessoas sobreviveu. A tragédia revelou fragilidades no controle aéreo em regiões com tráfego intenso e diferentes idiomas. A falta de um sistema automático de prevenção à colisão foi decisiva. Depois disso, a Índia tornou obrigatório o uso do TTIAS, sistema que alerta os pilotos sobre aeronaves próximas e sugere manobras. A medida foi adotada em vários países nos anos seguintes. Charkhi Dadri ensinou que, no céu, comunicação clara e precisa pode ser a linha entre a vida e a morte. Turkish Airlines, 981, 3 de março de 1974. Domingo, 3 de março de 1974. O voo Turkish Airlines 981 decolou de Paris rumo a Londres, com 346 pessoas a bordo. Poucos minutos após a decolagem, a porta de carga traseira se abriu em pleno voo. A descompressão foi imediata. O piso da cabine colapsou, cortando os cabos de controle. Em segundos, os pilotos perderam o comando da aeronave. O DC-10 mergulhou desgovernado até se chocar com a floresta de Ermenonville, a 37 quilômetros de Paris. Todos os ocupantes morreram. Foi, à época, o pior desastre aéreo do mundo. O mais chocante, essa falha já era conhecida. 2 anos antes, um DC-10 da American Airlines teve problema idêntico, mas conseguiu pousar. A fabricante foi alertada, mas não corrigiu o defeito. A investigação revelou que o sistema de travamento da porta de carga era falho e os manuais confusos, especialmente para equipes que não falavam inglês. Depois do acidente, mudanças obrigatórias foram feitas no projeto da porta e nos protocolos de segurança. O voo 981 foi uma tragédia anunciada e um lembrete cruel de que ignorar falhas conhecidas pode custar centenas de vidas. Air India 171, 12 de junho de 2025. Este é o desastre aéreo mais recente entre os que você conheceu aqui. E o mais impressionante, teve apenas um sobrevivente. O voo Air India 171 partiu de Ahmedabad para Londres, com 242 pessoas a bordo. A aeronave era um moderno Boeing 787-8 Dreamliner. Poucos minutos após a decolagem, os 2 motores apresentaram falha quase total. A apenas 450 pés de altitude, o avião perdeu sustentação. O comandante tentou retornar, mas era tarde.
a aeronave colidiu com um prédio do BJoT Medical College, próximo ao aeroporto. O impacto causou um incêndio de grandes proporções, matando 241 pessoas a bordo e dezenas de civis no solo. Ao todo, cerca de 270 vidas se perderam. O único sobrevivente foi Vishwas Kumar Ramesh, um britânico de origem indiana, sentado na poltrona 11A. Ele escapou com ferimentos leves e seu depoimento emocionou o mundo. As investigações iniciais indicaram falha no sistema elétrico hidráulico dos motores. Frotas inteiras de aviões semelhantes foram inspecionadas após o acidente. Mesmo com a tecnologia mais avançada, esse voo lembrou ao mundo que o risco nunca é zero e que, às vezes, a sobrevivência é um milagre. Hoje, você conheceu 5 dos maiores desastres da aviação e um dos mais recentes. Cada tragédia revelou falhas graves, erros humanos, falhas técnicas, problemas de comunicação ou simples negligência. E apesar da dor, cada uma delas deixou lições que tornaram voar muito mais seguro. A aviação nunca mais foi a mesma. Hoje, cada detalhe é checado, cada protocolo seguido com rigor, porque a vida humana é frágil e cada erro tem um custo altíssimo. Se você chegou até aqui, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda semana, trazemos histórias marcantes, curiosidades e reflexões que nos fazem olhar o mundo com outros olhos. Conhece outro acidente que merecia estar aqui? Comenta aí embaixo. E se quiser continuar refletindo sobre os limites da tecnologia e da coragem humana, é só clicar no próximo vídeo. A gente se vê lá.